Convidamos para integrar a nossa mesa de trabalhos o representante do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargador Paulo Sérgio Domingues. Representando o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, São Paulo, pedimos a presença do desembargador Armando Pires. Representando o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas, interior de São Paulo, pedimos a presença do desembargador Dr. João Batista Martins César. Convidamos também para integrar a nossa mesa o diretor da Escola Paulista de Magistratura, excelentíssimo desembargador Dr. Fernando Antônio Maia da Cunha. E com muita satisfação, concluímos a nossa mesa de trabalhos, o diretor da Escola Judiciária Militar do Estado de São Paulo, juiz-coronel Orlando Geraldi. Podem se acomodar. Com a palavra, o diretor da EPM, desembargador Fernando Antônio Maia da Cunha. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar a todos os presentes, mas em particular os presidentes dos tribunais, e na pessoa do desembargador José Renato Nalini, eu cumprimento todos os presidentes dos tribunais que dão a honra a todos nós neste evento. Queria cumprimentar os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça que, participando conosco nesse diálogo, certamente colocam para os tribunais, para os juízes, uma abertura muito importante nesse caminho que, como disseram os conselheiros, deveremos, de algum modo, percorrer juntos. Coube-me falar em primeiro lugar, e eu nem sabia disso, mas combinamos muito rapidamente, os diretores das escolas, que só de dizer a todos da nossa intenção, de aproveitarmos essa oportunidade para estabelecermos um primeiro contato, uma primeira conversa no sentido de nos reunirmos mais e de, particularmente, estimularmos o diálogo sobre aquilo que temos em comum. E temos muito em comum, né? O que não temos em comum não precisa ser estimulado. O que precisa ser estimulado é exatamente o que temos em comum. E isso, cada uma de nós, cada uma das escolas tem uma experiência muito importante a transmitir. A Escola Paulista da Magistratura, talvez pela sua antiguidade, ou pelo tamanho do seu estado, ou pelo tamanho do seu Poder Judiciário Estadual, é uma grande escola em todos os sentidos, e isso não se deve, evidentemente, ao diretor que aqui está, mas a todos os diretores da escola, e, sobretudo, a todos os presidentes dos tribunais de justiça, a qual pertence a escola e que tem dado a nós, que circunstancialmente dirigimos a escola, todo o apoio, toda a estrutura, seja orçamentária, seja pedagógica, seja em qual nível de dificuldade nós tenhamos, o tribunal tem nos apoiado. Não vou falar do que nós temos de bastante, mas temos uma experiência muito grande, temos 15, 16 cursos de pós-graduação lato sensu em andamento constantemente, temos mais de 120 professores circulando pela escola mensalmente, expedimos esse ano, nos últimos 2 anos, mais de 70 mil certificados de conclusão de cursos, e a explicação é um pouco simples, nós temos 2.300 juízes e 45 mil servidores, portanto temos um público que nos dá suporte para todo tipo de evento pedagógico, de evento acadêmico,
e de evento voltado, sobretudo, à gestão, que é o que nós temos hoje procurado enfatizar ao máximo. E nos encontros que nós temos tido com as escolas estaduais, eu tenho visto que trazemos para São Paulo, apesar desses números, uma experiência muito importante de escolas menores. Isso estou dizendo para que todos nós temos, independente do ramo do judiciário ao qual nós pertencemos, experiências importantes a repassar um ao outro, de modo a que esses pontos em comuns que nós temos possam ser melhorados, possam se traduzir naquilo que no último painel se foi dito com o qual eu concordo em absoluto, que é verificarmos como somos nós, juízes, do prisma daquele que recebe essa prestação jurisdicional. E nisso eu acredito que este encontro aqui seja tem uma importância relevada, no sentido de começarmos a conversar um pouco sobre isso e nos unirmos em torno daquilo que temos de melhor, daquilo que temos em comum. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, reunido com personalidades ilustres e com os palestrantes que aqui estiveram. É importante sempre renovarmos as nossas ideias, os nossos pensamentos no ramo jurídico, porque, na verdade, a humanidade ela tende a se desenvolver a cada ano, a cada século, e a mente humana não pode parar. Eu estou aqui representando como conselheiro da EJUDE de São Paulo, a nossa diretora, Leila Shekchuk, que por motivos alheios à sua vontade, teve que estar presente num congresso em Brasília. A nossa escola da magistratura é composta de 17 funcionários. Estamos em franca evolução, em franco desenvolvimento em termos de profissionalismo dos funcionários que a compõem. Nós atendemos praticamente 5.600 juízes e cerca de 600 funcionários. 600 juízes e cerca de 5.600 funcionários, dando toda a base para a instrução, desenvolvimento educacional, todas as necessidades que o tribunal tem em termos educacionais, segurança, administração, PJE, e-gestão, tecnologia, nós acabamos desenvolvendo na escola judicial, com emissão de certificados e atendendo também a escala de juízes que são recém-formados, que são recém-impossados. Hoje estaríamos aqui para desenvolver um convênio com todas as escolas de São Paulo. Infelizmente, não pudemos fazê-lo, mas a escola de São Paulo está aberta para conversações e desenvolvimento de uma entabulação em cima desse convênio. E falo isso porque é importantíssimo recebermos informações, experiências novas, know-how de outras escolas. Hoje, a Escola de Magistratura de São Paulo ela está bem desenvolvida, mas não por conta própria, propriamente dito, mas em virtude de relações e convênios feitos com outras escolas da magistratura da nação de São Paulo. E isso nos valeu bastante. E, infelizmente, nós tivemos contato apenas com a Escola de Magistratura do Trabalho, e agora nós temos a oportunidade de termos esse tempo de conversação com as escolas estaduais. E a Escola Estadual de São Paulo, diante da magnitude que se revela,
vai ser de grande importância para a Escola da Magistratura de São Paulo também. Então, a nossa esperança é que desenvolvamos uma tentativa de reunir todas essas escolas e montar um convênio de colaboração. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer para vocês. Muito obrigado. Olá, muito boa tarde a todas e todos. Gostaria de cumprimentar os colegas da mesa, em nome do Dr. Fernando, cumprimento a todos. Cumprimentar também os nossos colegas magistrados aqui presentes, de todas as instâncias, dos conselhos, cumprimentar os presidentes das associações, os advogados. Muita alegria para mim estar aqui neste momento, no meio de tantos amigos. Me sinto, apesar de ter nascido em São Paulo, me sinto quase um sorocabano. Já fui juiz aqui por mais de 2 anos, já há muito tempo, mas leciono na FAD há 22 anos, e vejo aqui colegas, meus professores, vejo colegas aqui que já foram da Justiça Federal e ao longo dos tempos, ao longo dos anos. Enfim, é para mim uma grande alegria compartilhar deste momento com vocês, reafirmando este compromisso, este comprometimento institucional do diálogo entre as várias organizações que compõem o Poder Judiciário. Nós já falamos aqui dos compromissos entre as associações, e hoje se consolida a ideia de uma cooperação entre as escolas de magistratura. Falo aqui em virtude da impossibilidade de comparecimento da desembargadora Cecília Mello, que é diretora da Escola da Magistratura Federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e quero reafirmar este desejo de um trabalho de cooperação com as demais escolas da magistratura, que venha se agregar esse trabalho de cooperação, por exemplo, entre as associações e entre os próprios tribunais. No passar do tempo, sempre se destaca coisas negativas. Se destaca a morosidade do judiciário, a eventual ineficiência, aquele processo de alguém que está há 20 anos esperando uma solução. Mas acredito que os estudos que precisamos desenvolver em parceria com todos esses órgãos, inclusive com o CNJ, são estudos que vão revelar que, apesar do Poder Judiciário não funcionar como desejamos, que apesar de existir muitas dificuldades, ainda assim prestamos um serviço que tem qualidade. Prestamos um serviço que é de relevo para a população. Se temos em torno de 18 mil magistrados no país, proferindo mais de 1 milhão de decisões por ano, isso tem um significado para a população. E é preciso que nós venhamos a analisar o porquê que não se atinge os objetivos que nós desejamos. Se nós continuamos o tempo todo tendo que ter mais e mais juízes, mais varas, mais servidores para resolver os processos que vão crescendo exponencialmente, é sinal de que tem alguma coisa acontecendo nesta porta de entrada que talvez precisasse ser melhor analisada. Talvez esta cooperação entre as próprias escolas e as próprias associações possam nos levar a estudos a respeito do que acontece nessa porta de entrada. Por que há tantas ações que ingressam no Poder Judiciário assim? Por que a legislação é formada de maneira tal a privilegiar o conflito? Uma cooperação dessas talvez possa levar a uma participação em alterações legislativas, já que este Código de Processo Civil foi feito de uma maneira tão, digamos, delicada para o Poder Judiciário, como bem ressaltou o ministro Benetti hoje pela manhã, não é? Então, só com isso eu gostaria de manifestar esta alegria deste diálogo interinstitucional entre as associações, entre os tribunais, entre as escolas da magistratura, reafirmando novamente o desejo da Escola da Magistratura do TRF da Terceira Região em se agregar a esse grande congraçamento entre as instituições. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui os colegas de mesa,
cumprimentar os presidentes de tribunais aqui presentes, na pessoa do presidente do meu tribunal, Dr. Lorival Ferreira dos Santos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Cumprimentar todos os colegas da magistratura, os advogados, advogadas, senhoras e senhores. Estou aqui representando o Dr. Francisco Giordani, que é o diretor da escola da 15ª Região, que por outros compromissos profissionais já agendados não pôde estar aqui presente. Cumprimentar o Dr. Ronaldo Ciandella pela organização do evento. Sei que um evento desse porte é muito difícil, e congregar os magistrados aqui ainda é mais difícil. É uma tarefa árdua. E dizer da alegria de ver essa cooperação que agora está no novo CPC, né? Um princípio da cooperação judicial, e que isso se realmente aconteça, concretize com relação às nossas escolas, porque o Brasil, na década de 50 e 60, já foi referência mundial de ensino à distância. E hoje, com toda a tecnologia que nós temos, particularmente, penso que as escolas podem atuar com o ensino à distância e chegando a todos os ramos do Poder Judiciário. Porque se cada ramo tem as suas especificidades, como foi aqui dito, nós temos muito mais convergências no direito do país. Então, acredito que essa primeira semente que hoje está sendo plantada aqui, nós devemos regar com carinho, para que num futuro não tão distante, possamos colher frutos, e em prol da magistratura brasileira e, consequentemente, do jurisdicionado, que será o maior beneficiário de um poder judiciário cada vez mais concatenado com os anseios da sociedade brasileira. Então, parabéns a todos, essa é a minha palavra que eu tenho aqui para deixar. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar os senhores presidentes dos tribunais, os colegas magistrados, a plateia em geral. Dizer que eu sou o primeiro diretor da Escola Judiciária Militar do Estado de São Paulo, uma escola recém-criada, tem exatamente 1 ano que nós criamos a escola. Procuramos, nesse período, desenvolver todo tipo de atividade, não só cursos, ensino à distância, como também, principalmente, integração. E o porquê eu enfatizo a integração. E aqui hoje nós estamos promovendo integração com outras escolas, o que para nós é muito importante, porque a escola propicia aquisição de conhecimento, mas principalmente integração entre os próprios componentes, magistrados e do organismo, servidores, do organismo em geral. Eu falo bastante a respeito de integração, porque, a propósito do painel anterior, e eu quero cumprimentar aqui o organizador do evento por promover essa integração, inclusive com o CNJ, porque quando passei pela presidência do meu tribunal, que é um tribunal pequeno, nós tivemos enorme dificuldade para nos relacionarmos com o próprio CNJ. E por que eu digo isso? Hoje, eu tenho certeza que essa nova composição do CNJ tem uma postura completamente diferente, fruto, inclusive, da orientação do nosso presidente hoje, do presidente do CNJ e presidente do Supremo Tribunal Federal. Porque, num passado muito recente, nós tivemos enormes dificuldades para ter acesso, inclusive porque a postura do CNJ se tratava mais de uma postura corregedora, de uma postura que, infelizmente, não permitia acesso dos próprios colegas magistrados para oferecer uma prestação de serviço aos próprios magistrados com enorme dificuldade. E eu resulto que essa porcentagem enorme que hoje nós temos do reconhecimento da população, de 70% não confiar a nós, fruto de um problema que aconteceu entre nós mesmos.
em que em determinado momento nos colocaram bandidos de toga, em determinado momento nos colocaram dentro de uma vala comum, sendo que o próprio CNJ reconhece que menos de 0,4% de magistrados tiveram problemas correcionais. Isso é uma porcentagem ínfima para se dizer que nós estamos, judiciário, magistrados, dentro da vala comum, dentro da pior porcentagem de reconhecimento. Então, eu reputo como fundamental hoje, e me permita aos conselheiros do CNJ, que essa mudança de postura hoje nos permite esse acesso, essa integração, para que nós, hoje, mudemos a imagem através, não só de uma melhor prestação de serviço, que nós somos prestadores de serviço, mas principalmente que a nossa imagem passe a ser reconhecida pelo que nós prestamos e não pelo que nós não prestamos. Porque não dá para julgar milhões de processos e, de repente, por um caso isolado, sermos jogados na vala comum. Isso é um absurdo, mas foi o que fizeram conosco em tempos passados, em que, para se conseguir posições individuais, aqueles 5 minutos de fama, se conseguiu jogar magistrados e o judiciário numa vala comum, o que eu reputo um absurdo. Então, esse painel hoje aqui, essa integração, escolas, magistrados, presidentes de tribunais que estarão aqui daqui a pouco falando, que também mudaram postura em relação aos seus próprios magistrados e servidores, eu reputo fundamental para que nós possamos falar uma linguagem única, dar a resposta que a população espera, mas principalmente que nós tenhamos uma correção de rumo interna para que não mais aconteça isso e nós não tenhamos uma voz que possa chegar aos demais, à imprensa, aos nossos jurisdicionados, uma voz que diga: isso não é comum dentro do judiciário. Isso sim é uma exceção e será tratado com devido rigor essa exceção que ocorreu aqui. A minha fala como diretor da escola judiciária é e sempre será no sentido de promover conhecimento, integração e, principalmente, que magistrados e servidores possam usufruir desse instrumento que nós temos para melhor adequar o serviço que nós prestamos à população. Obrigado pela oportunidade. Concluído mais este painel da nossa programação, queremos uma vez mais agradecer a presença de seus integrantes, quando agora teremos um pequeno intervalo de 15 minutos com serviço de coffee break. E lembrar aos senhores que mais tarde faremos os sorteios de alguns livros cedidos pela livraria Lacier, cujos autores estão presentes neste evento. Muito obrigado e até já.